Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Chegar, um podcast que a gente criou aqui no estúdio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para tratar de diversos temas e dentre eles a cannabis medicinal sobre vários prismas diferentes, trazendo informação para que as pessoas possam ter mais acesso a essa questão e para a gente poder hoje ouvir bastante a respeito de tudo que envolve a planta, eu estou trazendo aqui Dr. Ubiraci Fernandes Lima Filho. É formado em Química, com mestrado em Produtos Naturais e doutorado em Vigilância Sanitária, pós-doutorado em Tecnologia de Formulações. Ao longo da sua carreira teve passagens em indústrias farmacêuticas e também na Anvisa, um órgão essencial para esse processo, além de sua pesquisa no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, na UFRJ, e é um educador muito dedicado, inclusive estudioso da planta, de várias plantas, e vamos poder falar um pouco mais sobre isso aqui. Agradecer o aceite do nosso convite, doutor. Olha, tudo bem, pessoal? Deputado Caio França, eu é que agradeço e fico imensamente honrado de poder contribuir um pouco com toda a sua jornada para a saúde da população. Viu? Exatamente. Então quero também agradecer publicamente, porque para quem acompanha o nosso bate-papo, o doutor Ubiraci participou conosco da última reunião que nós fizemos da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo, e naquele momento falamos bastante sobre o cânhamo e a sua participação foi muito elogiada por diversas pessoas, e depois eu pude ver um pouco mais e eu vi que você já permeou aí por vários estados brasileiros, no Congresso Nacional também, então pra gente é um prazer enorme ter alguém com tanta capacidade. E aí já queria entender como é que surgiu a sua dedicação em poder se dedicar a envolvimento com plantas e aí especificamente sobre cannabis. Com planta é uma história desde a minha vida acadêmica, né? Mesmo fazendo a graduação, a gente já tinha lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, um grupo muito forte de docentes, de professores que já faziam a tal da fitoquímica, ou seja, trabalhos com diversas plantas diferentes, isolando e caracterizando alguns metabólitos, algumas substâncias e depois fazendo alguns testes para ver se tinha algum tipo de atividade biológica. Então isso já é natural, na sua vida já está já há bastante tempo. Desde a faculdade. Desde a faculdade. Aí eu fui fazer o mestrado no Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais, né? Tive grandes mestres lá, né? Os meus orientadores, Paulo Costa, né? O Mauro Barbosa de Amorim, falecido, né, e vários outros colegas, e um professor fantástico de biossíntese vegetal, que é o José Paz Parente. E aí a gente começou a evoluir um pouco mais e enxergar dentro da planta. Tá? E, deputado, olha só, planta. Não interessa qual é a planta que a gente estava trabalhando. O processo era muito similar para todos eles. Ou seja, a gente mexia com algumas condições para fazer esse isolamento. Temos, né, ainda uma central analítica muito bem desenvolvida, muito bem equipada, e é caracterizando substância por substância. E depois, com alguns convênios com outros laboratórios que faziam outros tipos de pesquisa, a gente avaliava já imediatamente a eficácia, ou seja, o uso terapêutico, né, desses metabólitos, dessas substâncias que a gente conseguia isolar, e, óbvio, também a segurança, deputado. E dentre elas, em algum momento, óbvio, penso que a cannabis acabou surtindo como uma possibilidade, e vocês também, já na faculdade, vocês chegaram a fazer esses estudos, ou isso acabou na evolução dos teus avanços de estudos, na pós-graduação, no doutorado? Onde é que foi que a cannabis acabou chamando a sua atenção? É mais recente, tá? E é mais recente, simplesmente, o que foi chamando a nossa atenção, o que foi chamando o grupo para começar a olhar para ela, a gente já sabia de relatos externos, de publicações internacionais, o potencial de diversos componentes dessa planta. Aí, lá para 2014, 2015, a família Fischer conseguiu, né, trazer formalmente derivados da planta, ou seja, alguns extratos, alguns preparados da planta para sua filha. Dali, né, isso deu muita publicidade, a gente começou a olhar mais para perto, olha, por que a gente não estuda, vamos tentar ver o que é isso também. Mas isso, vamos lá, 2014, 2015, a gente não tinha ainda previsão legal, tá, para trabalhar. E nós começamos a fazer um trabalho muito interessante lá no laboratório do Dr. Lúcio Mendes Cabral,
né, que eu faço pesquisa lá com ele ainda, com a parte, né, de desenvolvimento farmacotécnico, a gente também faz uns estudos que chamam-se estudos in sílico, ou seja, algumas simulações no computador. É um estudo muito interessante, essas simulações são importantes, inclusive, para poder acelerar uma série de visão quanto à segurança, quanto à eficácia de substâncias ou outras misturas quaisquer, e nós começamos a fazer esse estudo com esses derivados da planta, sem ter acesso à amostra, sem ter acesso a nada. Então começamos a fazer, publicamos em alguns congressos, alguns trabalhos desses, e mais tarde, com a evolução, né, das resoluções da Anvisa, nós conseguimos a nossa autorização especial de pesquisa e já estamos desenvolvendo no laboratório, aí sim, com alguns extratos, com algumas substâncias isoladas, algumas formulações. E vamos lá também, né? Quando esse tema começou a ser divulgado, as pessoas começaram a falar, começaram a mencionar, olha, eu tenho um familiar, eu tenho um colega que sofre desse... Uma mãe puxa a outra também, né, doutor? Exato. Tá? Aí que acelerou, né, o interesse, eu comecei a participar como ouvinte das audiências lá em Brasília, e foi um período muito interessante, porque as mães levavam suas crianças. Tá? Para sensibilizar os próprios parlamentares lá em Brasília, eles levavam. Então era óbvio. Aliás, ou seja, só para colocar, para quem não assistiu aquele Ilegal, A Vida Não Espera, fantástico, vale a pena aqui. fantástico. Eu já tive com o Tarso, que foi o diretor do filme, né? Daquele incrível relato da família Fischer que você falou. Então vale a pena, só para fazer um paralelo, porque o que ele falou tá ali, né? E tá de forma bastante didática, forte pra caramba, porque tem participações, inclusive, na audiência da Anvisa. Tem. Enfim, por favor. Né, então, é uma parte da história, né, deputado? Ou seja, você percebe aquela resposta terapêutica. Eu talvez ainda não tenha uma relação formal, né, de mecanismos de ação. Porém, é inegável que a gente tem uma resposta terapêutica utilizando alguns óleos, alguns extratos, alguns óleos, ou até mesmo a substância isolada. Até o próprio canabidiol tem a sua resposta terapêutica também. Então, nós começamos a entender, começamos a participar, né? Eu fui nessas outras audiências e no próprio conselho, quando eu cheguei lá no Conselho Federal, porque eu sou membro do conselho aqui de São Paulo, tá? Eu fiz parte do nosso grupo técnico lá de saneantes, do grupo técnico da indústria farmacêutica, né? A nossa E no Conselho Federal, hoje, a sua posição, você... Eu sou conselheiro. Conselheiro e coordenador do nosso grupo de do cannabis. Grupo técnico de cannabis, de estudo de cannabis. Sou Excelente. eu, o presidente do Conselho da Nona Região Paraná, Eduardo Borgo, e o Luiz Miguel Scobot Júnior. Somos nós três. Mas somos membros dali, do Conselho Federal. Mas esse grupo é um grupo muito grande, a gente está sempre agregando novos profissionais. Mas ainda nessa parte da história, deputado, lá em Brasília, lá no Conselho, né, o pessoal começou a ouvir que eu trabalhava, que eu comentava, e me indicaram para participar dessa audiência pública do senador Paulo Paim. Ali foi um pontapé inicial, porque eu fui demonstrar lá para os parlamentares, né, qual era o papel da química, o que o sistema, Conselho Federal, Conselhos Regionais tinha para contribuir, e a nossa contribuição é simplesmente dar ferramentas para o entendimento geral, inclusive, deputado, para as próprias políticas públicas. Ou seja, se a gente consegue entender o que tem dentro da planta, consegue entender, né, qual tipo de quimiotipo vai gerar mais ou menos determinado metabólito, são ferramentas que, inclusive, podem gerar alguns tipos de trabalho, como o seu próprio projeto de lei para cultivo. Sim, viu? até porque ainda carece muito aqui as permissões para se fazerem estudos. Isso. E a dificuldade de acessar a própria planta acaba sendo algo dificultoso, e o nosso projeto, que é o 563, ajuda muito nesse sentido. Mas eu queria, então, nesse grupo que você formou dentro do Conselho Federal, vocês fazem diversos trabalhos de estudos e visitas também em loco em alguns lugares? Isso. O que a gente está fazendo nesse momento, né? Nós estamos visitando, a partir dos conselhos de diversas regiões do Brasil, as universidades. Tá? Nós temos colegas, nós temos profissionais dentro dessas universidades fazendo diversas pesquisas diferentes. Então, por exemplo, para eu analisar
quais são os componentes de uma determinada planta, eu preciso de alguns equipamentos específicos, cromatógrafos, né? Equipamentos de ressonância, espectrômetros de massa, são termos um pouco mais complexos, mas eu preciso. E esses pesquisadores, nessas universidades de cada região, eles têm esses trabalhos. Eles já fazem alguns trabalhos, inclusive, com outras plantas. Então, nós estamos lá simplesmente provocando eles e tentando também alguns recursos para as pesquisas deles. Porque, deputado, uma outra coisa, qualquer tipo de pesquisa no Brasil, nós temos os melhores cientistas do mundo aqui no Brasil, nas universidades, mas preciso de recursos. Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de reagente, eu preciso de manutenção dos equipamentos. Então, essa é a nossa cruzada também. Ou seja, levar para esses pesquisadores a possibilidade de nós mesmos, do sistema, provocarmos, né, alguns órgãos de fomento para que emitam editais públicos, abertos, livre concorrência, para poder executar suas pesquisas. Perfeito. O CNPq auxilia? Vocês já tiveram algum êxito através do CNPq nisso? Não. Ainda não fomos conversar com nenhum desses grupos, tá? Nós estamos em Brasília, não é difícil. Nós temos um setor lá de relações institucionais e governamentais que vão também buscar junto com esses órgãos de fomento. Tá? O CNPq, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Saúde, todos os outros ali. Ótimo. Vocês esteve recentemente na Bahia. Sim. E eu queria muito que você pudesse relatar, porque nós temos algo que me chama muita atenção aqui em São Paulo, sim, parecido. Lá, pelo que eu entendi, vamos dizer, a farmácia pública que existe na Bahia é a Bahia Pharma. Exato, é uma indústria. É uma indústria Isso. farmacêutica. Isso. E essa indústria também está começando a estudar a possibilidade de fazer os produtos à base de cannabis, os medicamentos. É isso ou tem outros adventos? Não, eles têm diversos medicamentos que eles produzem. Vamos imaginar aqui em São Paulo a FURP. Eu ia falar da FURP. Né? Vamos imaginar a FURP e vamos imaginar a legislação 17.618, né, que permitiu que o SUS forneça medicamentos à base de cannabis para a população. Pronto. No ano passado, também lá em Salvador, foi como é que se diz? Sancionada uma legislação que também permite que o SUS forneça medicamentos. Estadual. Tá? Estadual. Imediatamente, o que acontece? Né? Que poderia até estar acontecendo por aqui também. A Bahia Pharma começou a se preparar para isso. O ano passado, né, a presidente Celci, que esteve lá presente nessa reunião, e a diretora de pesquisa, a Gisélia, né, conversaram com a gente e falaram, olha, no ano passado nós abrimos um edital público também para transferência de tecnologia. Ou seja, empresas que já detêm a tecnologia de produção desses medicamentos, transferir essa tecnologia para a Bahia Pharma. Então a Bahia Pharma produziu o medicamento e ela mesma, que é o trabalho, que é o dever de um laboratório público. Tá? Um laboratório oficial. FURP, né? a Bahia Pharma. Tantas outras espalhadas. Laboratório Farmacêutico de Marinha, Exército e Aeronáutica. Tem vários laboratórios, né? Que podem produzir, que são do Estado e que podem fornecer oficialmente esses medicamentos via SUS. Então, eles, né, já fizeram esse edital. Nessa conversa, né, agora, eles vão abrir outro para poder adquirir matéria-prima. E eu mencionei com eles que aqui no Brasil nós temos um laboratório, inclusive aqui em São Paulo, que já produz a matéria-prima também, ou seja, não tem nem tanta necessidade de importar, e dali desenvolver vários medicamentos. E lá, deputado, nós fizemos exatamente o mesmo trabalho, né? Nós fomos lá com o conselheiro federal Djalma e o chefe da fiscalização lá, Raimundo, para oferecer também a possibilidade de a gente conversar com o nosso instituto, o Instituto de Química, para fazer alguns estudos junto com eles, para transferir também algumas tecnologias analíticas ou desenvolver algumas tecnologias analíticas para ter certeza exatamente de qual é a composição do extrato, qual é a composição da matéria-prima que ele vai formular. E já conversamos lá com o diretor também do Instituto de Química, que está interessado nessa parceria. Bom saber, São Paulo, no ano passado, doutor, fez uma aquisição do IFA, né, da cannabis também, sim, através da FURP. Esse edital acabou tendo alguns problemas, mas ao menos eu enxerguei com bons olhos a possibilidade da FURP
também produzir esses medicamentos. Afinal, a gente poderia garantir qualidade e, obviamente, barateamento do custo para um orçamento que é finito, né? Não é um orçamento que não tem fim. Então, a gente sabe muito bem o quanto isso pode ser importante. A gente segue aqui trabalhando muito pelo nosso projeto de lei, o 563, que autoriza que as universidades públicas e os institutos vinculados possam plantar e produzir esses medicamentos para o SUS e para a pesquisa também. A gente falou, na verdade, bastante sobre o cânhamo a última vez que esteve aqui conosco na frente parlamentar. Sim. E o cânhamo é um primo da cannabis, né? Eu diria mais ou menos assim, mas que tem condições da gente poder ter a segurança de que, por exemplo, uma das moléculas, né? Uma das dos fitocannabinoides praticamente inexiste no cânhamo, que é o THC. Sim. Que é aquela molécula que causa mais preconceito, resistência por conta dos efeitos psicotrópicos possíveis através dele. Você participou, acompanhou a audiência pública que teve no STJ sobre esse assunto? Sim. E eu queria que você pudesse também passar para a gente um pouco da sua percepção a respeito da audiência pública, se você acha que aquele ali pode ser o caminho. No STJ, né, a juíza Regina Helena, ela convocou exatamente a comunidade para expor, né, dados científicos, técnicos, todos os dados possíveis para que os juízes tivessem aquelas ferramentas e criassem o seu racional. Tá? Foi muito, muito interessante. E o que acontece? Né? O cânhamo, a gente chama, né, quimicamente como um quimiotipo da cannabis. Tá? São diversos quimiotipos, deputado, mas diversos, são vários. E a gente consegue exatamente com essas análises, com esses estudos fitoquímicos, entender exatamente qual tipo, qual variedade, qual quimiotipo é capaz de produzir o tetraidrocannabinol e quais os outros quimiotipos que não produzem. Não produzem, simplesmente. Eu posso ter abaixo de 0,2, abaixo de 0,3 porcentagem desse metabólito. Mas, deputado, tetraidrocannabinol, tá? Ele pode ser vilão para um lado, mas ele é salvação para o outro. Sem dúvida. Tá? Ou seja, é atribuído a essa substância alguma atividade psicotrópica. Mas, se a gente lembrar, pessoal, hoje, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regularizado como medicamento específico, nós temos o Mevatil. Exato. E o Mevatil, eu tenho quase que a mesma proporção de tetraidrocannabinol para o canabidiol. Tá? Ou seja, eu preciso cuidar dele, é um medicamento controlado, faz parte da portaria 344, como qualquer outro. Tá? Como qualquer outro medicamento ou substância química controlada. Então, a gente também precisa ter um certo cuidado com essa substância. Tudo bem, hoje, para a gente ultrapassar uma certa barreira, se existe essa visão ainda um pouco enviesada dessa substância, vamos trabalhar com o cânhamo, vamos trabalhar com esse quimiotipo. Não é difícil, tá? Existem estudos, inclusive, né, que a gente pode desenvolver métodos para análise de biomarcadores e a gente consegue, inclusive, certificar um cultivar. A gente consegue que um grupo, uma universidade fazendo esse estudo, fazendo esse processo de cultivo, a gente consegue garantir que o que ele está produzindo ali, ele não tem possibilidade de gerar o tetraidrocannabinol. Se eu precisar do tetraidrocannabinol, depois eu importo, depois eu faço alguma outra evolução. É importante esclarecer que o tetraidrocannabinol está contemplado na nossa lei, inclusive está no texto legal, a gente espera que muito em breve a gente consiga ter um produto na farmácia do SUS aqui em São Paulo, um produto com todos os fitocannabinoides da planta para poder atender mais pacientes. Exato. Eu disse isso só porque pode ser um começo para que essa turma mais resistente à cannabis, elas possam olhar com os olhos mais tranquilos, menos preconceituosos. Então, para trazer uma linguagem mais simples, é possível, através dos estudos e de, enfim, bons equipamentos, você garantir que naquela semente, por exemplo, você não vai ter THC. Consigo sim. Tá? É um trabalho, outro trabalho interessante, são projetos que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos buscando, né? Nós é o sistema CFQ, CRQs. Um deles é com a doutora Daniela Bittencourt, que é uma pesquisadora da Embrapa Cerrados, lá de Brasília, que ela já trabalha com bancos de germoplasma.
Tá? Então, vamos pensar, né? Vamos levar para um outro campo, vamos levar para uma outra planta. Hoje, eu tenho uma série de sementes de soja diferentes. Uma série, são várias. Tá? E cada uma delas específica para uma determinada região. Ela é resistente à temperatura, é resistente a vento, é resistente às condições externas. Então, cada produtor vai escolher a sua semente específica para poder trabalhar. E essas sementes, deputados, elas são totalmente certificadas por esses produtores. Então, a nossa ideia ali, tá? A doutora Daniela já está dando entrada na papelada, né, na documentação, para ter autorização especial de pesquisa. É fazer um trabalho lá em paralelo com a doutora Semiramis, lá da Universidade Federal do Piauí, que já trabalha também com algumas outras sementes, trabalha com feijão, já tem trabalhos muito bacana com feijão, e ela fazer todo um estudo de proteômica. Então, a gente vai estudar paralelamente a mesma amostra para o genoma e para o proteoma dessa semente. Eu assisti a audiência pública, não pude participar, mas eu assisti e eu vi que gerou muita dúvida entre qual seria o órgão responsável para poder fiscalizar, acompanhar, para garantir que essas sementes e essa produção realmente seria aquilo que está sendo falado. Na sua avaliação, qual órgão brasileiro, e aí a gente pode colocar a Anvisa, o MAPA ou outro órgão que poderia certificar esse tipo de condição das plantas? Olha, cultivo, a gente vai pensar em Ministério da Agricultura, tá? Ou seja, eles que vão controlar, tem uma série de MAPA, dados. Né? Nesse caso, MAPA. Tem uma série de fatores que precisam ser controlados para qualquer planta, para qualquer tipo de cultivo. Tá? Então, vamos fazer um paralelo agora com um defensivo agrícola, por exemplo. Então, eu tenho agora 3 órgãos responsáveis pela análise geral. Então, eu tenho a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que vai se preocupar, que vai se ocupar com dados quanto à saúde humana. Eu tenho o IBAMA, que vai se preocupar com todos os aspectos ambientais de cultivares diferentes, e eu tenho o Ministério da Agricultura que vai pegar todos esses dados, vai compilar todos esses dados e vai tomar a decisão final. Eu ainda incluiria agora, deputado, também o Ministério da Justiça, porque agora a gente tem a lei antidrogas e que eu tenho a planta lá, eu tenho a cannabis citada. Tá? Hoje eu tenho um dos itens lá, um dos artigos que permite pesquisa. Então, alguma coisa precisa acontecer, alguma decisão, algum adendo agora nas legislações para que a gente tenha essas autorizações. Vamos fazer um outro paralelo interessante, né? A própria Justiça, ela já autoriza cultivos particulares, tá? Ou seja, eu consigo autorização da Justiça, inclusive eu tenho algumas associações fazendo um trabalho brilhante, guerreiro, para poder fornecer esses extratos, e são autorizados pela Justiça também. Exato. Então, tem esse caminho. No fundo, nós temos que conversar com diferentes entes do poder público para que a gente consiga agora ter essas autorizações para cultivo. A sua expectativa, você que circula muito em Brasília, aí falando sobre percepção um pouco política e também legislativa. Você acredita que a produção nacional da cannabis, seja pelo cânhamo, seja por outro dos adventos da planta, ela vai se dar através do judiciário ou através de uma legislação do Congresso Nacional? Bom, é bem difícil, né? Mas nós já temos um projeto de lei lá, né, que o Luciano Dutti e o Paulo Teixeira defenderam brilhantemente, né, o 399, que já foi aprovado, né, em uma das comissões e está aguardando agora o Arthur Lira, presidente, né, da Câmara de Deputados, levar para plenário. E temos um mais recente, que é da senadora Mara Gabrilli, tá? Mais recente, mas que trata também. Então, projetos de lei já existem. Discussão, várias. Deputado, do ano passado para esse ano, eu já participei de 6 audiências públicas diferentes, com parlamentares diferentes. E a discussão, ela só vem evoluindo. Tá? No mês passado nós tivemos, né, a Medical Cannabis Fair, então, inclusive representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estiveram presentes, e na semana que vem nós vamos estar na WNTC. Né? Estarei lá também. Isso, o senhor vai participar. Não, eu torço muito, doutor Biraci, para que a gente consiga ter
outras figuras tão capacitadas como o senhor para poder nos auxiliar a abrir a mente dos meus colegas deputados federais. Agora, a impressão que eu tenho do Congresso atual é uma impressão de que essa temática eles trazem para o tema de costumes e não para a ciência e para a vida, como deveria ser. Né? Eles acabam levando esse tema, né, para o uso adulto, para o uso recreativo, ou como quer que eles falem, e aí embanana todo o jogo e acaba que nem começa a avançar. O 399, que é o projeto que, vamos dizer, conseguiu avançar mais, hoje, como o senhor mesmo disse, está na mesa do Arthur Lira e as expectativas são baixas de que ele retorne ao plenário. Então, eu digo isso, não é uma crítica, mas é uma constatação real do atual cenário brasileiro. Portanto, eu vejo a ação que está movida no STJ com bons olhos para que a gente consiga progredir para o avanço, né? Sim, sim, isso é uma realidade, mas vamos lá, há 2 anos, 3 anos atrás, nós tivemos um problema com vacina, deputado. Sim. Tá? Então, algumas percepções, né, precisam mudar e a própria ciência ela precisa ser um pouco mais respeitada. Tá? A ciência e o próprio cientista. Como eu disse, aqui no Brasil nós temos os melhores cientistas do mundo. Nós não ficamos atrás. Nós não temos condição financeira para isso, não temos os equipamentos que talvez pesquisadores de fora do Brasil tenham. Né? Só um parênteses, vários conhecidos saíram do Brasil para fazer doutorado, para fazer pós-doutorado, e os pesquisadores principais convidam para ficar. Porque o pesquisador brasileiro ele é tão criativo e nós não podemos parar que a gente acaba trabalhando mais, trabalhamos numa velocidade absurda e não paramos em adversidade. A gente cria, eu não tenho uma matéria-prima, eu vou criar, eu vou sintetizar. O meu equipamento ele parou por algum motivo, eu vou lá e vou consertá-lo. Tá? Então, quando a gente sai daqui, quando a gente proativo, né? 100%. Agora, você imagina se a gente tem amostra aqui, se a gente tem condição para poder trabalhar. Essa percepção, a gente está levando para esses parlamentares. Tá? Esse trabalho silencioso que o sistema CFQ-CRQ tem feito, o trabalho de formiguinha, é justamente conversa com um, conversa com outro, conversa com assessores, para demonstrar para eles que a gente vai dar segurança. É como uma análise sanitária, né? Que eu digo para uma série de amigos também. Eu, quando fui membro formal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu era responsável pela análise de documentação e aprovação de um produto que vai chegar para o consumidor. Eu, lendo aquele documento, eu tinha que ter segurança suficiente para eu poder assinar e aprovar. Então, é esse trabalho que a gente precisa fazer com esses próprios parlamentares, né, que possam ter alguma visão contrária, né, talvez até por não ter, né, algumas dessas ferramentas que a gente possa apresentar, a gente mostrando para eles com cuidado, mostrando com calma, com paciência, tá, que a gente tem dados para que eles tenham essas seguranças para que os projetos de lei avancem. Ou seja, de novo, se a gente tem um primeiro problema, que é esse metabólico, que é o tetraidrocannabinol, ok, não temos mais. A gente consegue agora quimiotipos que não vai gerar. Então, por que agora negar esse medicamento para a sociedade? Né? Olha, eu consigo, né, o senador, o deputado, olha, a gente consegue controlar, a gente consegue justamente ter um cultivar que não vai ter nenhum risco de desvio de finalidade desse produto. Ok, vamos sensibilizá-los com calma, devagar. A audiência no Ministério da Justiça, no Superior Tribunal, com a ministra Helena, foi fantástico. Eu gostei muito. Foi calmo, foi suave. Tá? Eu gostei, inclusive, porque ela, por vezes, com aqueles que estavam trazendo posicionamentos contrários e com argumentos pífios, com muito respeito, ela foi, inclusive, incisiva em alguns deles, porque eu chegou a ter, acho que é um deputado, inclusive, o Osmar Terra, que meio que questionou quem é que tinha pedido aquela audiência pública, dando a entender que o crime organizado poderia estar ali, e ela falou, olha, deputado,
fui eu quem pedi essa audiência pública, não foi nenhum estranho aqui não. E aí gerou um mal-estar, mas eu gostei bastante da postura dela e eu estou bastante esperançoso com isso. Você falou, mas eu queria só um reforço sobre pesquisas, e aí envolvendo a parte medicinal dessa planta especificamente. Eu já conversei com vários médicos, com pacientes e com outros profissionais da área, e eles têm visões diferentes a respeito da produção de estudos mais robustos que possam levar a evidências mais fortes sobre o tratamento para essa ou aquela patologia. Uhum. Você pensa que a indústria tem capacidade de poder fazer esses estudos ou a indústria também dependerá de financiamento público para poder avançar nesse tipo de estudo? A indústria tem condições, tá? Tem condições, inclusive já tem alguns estudos em andamento. Vamos separar entre o estudo científico, né, para uma publicação científica, e o estudo clínico para regularização na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente pode ter acesso a quem está fazendo a pesquisa. Tá? Na página da Anvisa você consegue verificar todos os estudos clínicos que estão em andamento. Eu tenho hoje, né, inclusive, uma série de centros clínicos, né, que fazem esses estudos já com amostras, já trabalhando para algumas terapias, para algumas destinações. Estão andando, não tem nada parado. É de uma forma um pouco precária, mas está andando. Tá? E a indústria, se a gente pensar, né, deputado, nós temos agora, se eu não me engano, 4 indústrias farmacêuticas formais, ou seja, que não foram criadas só para esse tema, ou seja, são indústrias já existiam, que entraram. Tá? A última agora foi a Macrofarma lá do Rio de Janeiro, que é uma indústria tradicional que trabalha com fitoterápicos, com produtos naturais há anos e anos e anos. Eu conheço porque eu sou lá do Rio de Janeiro, conheço inclusive o presidente, que é o Ivan Guedes, tá? Um outro empresário bastante dedicado, responsável, e que agora conseguiu o produto deles. Então, eu acho que o próximo passo é justamente ter esses dados clínicos formais para avançar da categoria transitória, que é produto de cannabis, para um produto fitoterápico formal ou mesmo para um medicamento específico. E deputado, aí só um alerta muito interessante, tá? Para quem estuda, né, a indústria farmacêutica, para quem estuda medicamento, sabe, e é muito claro, que aquela amostra, que aquele medicamento protótipo, ele tem que ser muito bem caracterizado, tá? Tem um parâmetro, tá, que é o DDCM, que é o Dossiê do Desenvolvimento Clínico no Medicamento, e um dos tópicos mais importantes é justamente a caracterização integral desse medicamento. Então, esse medicamento ele tem que ser constante, eu não posso variar. Se variar a composição, a minha resposta terapêutica vai variar. Também. Ela vai variar. E é claro, né, para um fitoterápico, para uma planta, eu tenho uma faixa de especificação. Eu posso variar dentro de um certo limite. Porque a planta, ela varia com essa composição tanto de forma regional quanto sazonal. Tá? No inverno, ela produz uma certa quantidade de metabólitos. Essa é a padronização que é tão importante também no medicamento. Exato. Doutor, poxa, pra gente um prazer muito grande poder... Acho que é a primeira vez que a gente traz um profissional que, lógico que tem ligação com a área da saúde, mas ele tem uma formação mais na área científica, química, como o senhor. Para finalizar, eu sempre pergunto para o nosso convidado, para ele poder fazer uma perspectiva para os próximos 5 anos do que ele imagina a respeito desse tema da cannabis medicinal. E aí pode se dar desde o prisma da produção nacional, também dos projetos que tramitam no Congresso, do Judiciário, enfim, para ficar bem à vontade para poder fazer um parâmetro para os próximos 5 anos. Olha, pessoal, de norte a sul do Brasil, a gente já está estudando. Você tem uma série de profissionais, você tem uma série de empresas, você tem uma série, inclusive, de parlamentares que já estão interessados, que já estão, pelo menos, olhando para o tema. Tá? Então, se a gente pensar, né, partimos do zero, lá em 2014, né? Família Fischer, fantástico aquele trabalho, né? Associações que estão fazendo um trabalho maravilhoso, estão evoluindo, e é uma realidade e é uma percepção
de como eu posso conseguir, como eu posso ter acesso a medicamento com um custo um pouco mais baixo. Várias audiências públicas. O trabalho do senhor incansável de conseguir colocar a legislação, de ter um PL, um projeto de lei agora, que vai possibilitar cultivo. Então, eu não digo 5 anos. Tá? Eu acredito que em pelo menos 2 anos a gente já vai ter um outro passo muito grande. Deputado, vamos lembrar do outro trabalho maravilhoso que é feito pela jornalista Manuela Borges, né? Da exposição. Queridíssima. Não é? O que ela tem demonstrado? Gente, óbvio que a prioridade é o uso terapêutico, óbvio. Só que eu tenho caule, eu tenho folhas, eu tenho raiz. Civil, indústria têxtil. Ela expôs aqui pra gente. Expôs, teve no Congresso. Então, o mercado está olhando. Tá? O setor agro está olhando. Eu tive uma conversa, né, com o Rummel, João Rummel, que participou lá de construção, né, uma remodelagem da Frente Parlamentar para a Agricultura, e ele foi sensível ao tema também. Ou seja, eu acho que essa muito conversa... É importante que o agro esteja atento. Ela evoluindo, tá... Tudo bem, tá lá, tá, por enquanto parece observador, né? Mas começa com observação. Né? Ou seja, está evoluindo. Então, eu acredito que mais uns 2 anos a gente vai ter uma virada muito boa, e lá para 5, a gente acredita que outros setores também vão se interessar, porque eu tenho biomassa. Tá? Eu utilizo, né, onde eu tenho a maior concentração desses canabinoides e dos outros metabólitos também, não só canabinoides, lá nos tricomas, lá nas flores. Mas e o restante? Eu posso também aplicar. Então, nada vai se perder. Daqui a 5 anos, eu acredito que a indústria farmacêutica e a própria indústria química, a indústria da construção civil, vai entrar mais forte e a gente vai ter uma possibilidade de fornecer medicamentos um custo mais lógico, né? Pagar de R$1.000 a R$2.000 em 30 mililitros tem sentido, de um frasquinho com planta, né? Sabendo que a gente tem resultado terapêutico aparente, né? Ou seja, é inegável. Então, pessoal, eu acredito. Esperançoso, que vamos bom. pra frente. Doutor Biraci, poxa, fantástica a sua participação aqui e em todos os lugares que o senhor vai, para a gente poder ter argumentos e segurança ao falar sobre esse tema é muito importante, porque ainda gera muita gente que desconhece do tema, inclusive colegas parlamentares que eu procuro tentar mostrar para eles, falei, mas olha o que esse cara está falando, assim, ele é, né, do Conselho Federal de Química, não é uma pessoa que não estudou, então fico muito contente em tê-lo aqui, em nome da Assembleia quero lhe agradecer e dizer que para a gente é sempre um prazer poder ter uma aula aí com o senhor sobre esse tema. O prazer é todo meu, deputado. Eu coloco à disposição, né, o Conselho Federal, o Conselho Regional de Química da 4ª Região que está aqui. Nós temos uma comissão química farmacêutica com profissionais excelentes ali e para trazer essas ferramentas, né? Ou seja, a ferramenta química para auxiliar as outras ciências para desenvolver esse tema, tá? Muito obrigado, deputado. É isso aí, nossas decisões são muito pautadas dentro desse viés da ciência e também da vida. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. A gente, na próxima, mais um novo convidado, trazendo vários temas e claro que esse tema da cannabis é um tema que virou um eixo central do nosso mandato. Até a próxima, valeu! Até logo.